recebi uma grande surpresa. Wellington, obrigado aí pela retaguarda da mídia. Quero agradecer a todos, tenho certeza, pelo carinho. Quem? E o pessoal da internet, né? Olha, não fica acostumado a ficar na internet e não vir na igreja não, viu? Isso é malandragem. Vem para a igreja. Fica só na internet quando não for necessário. Puder vir. E aqui, quando eu cheguei aqui, quem eu encontro? Uma distinta senhora que falou comigo. Quem é? Pastor Isabel. Ah, que alegria. Nós não nos conhecíamos, só espiritualmente, porque há mais de ano temos falado pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp. Ela é do pastor Bernardo, lá do centro de Brasília, pastora. Itapuã, né? Isso. E pastor Bernardo está trabalhando, está no Pará. Amanhã ele estará aqui para minha alegria, viu? E de Glorinha também, saiba disso. E a pastora Isabel, foi muito boa a surpresa, agradeço muito, pastora. Eu já sei que tem gente aqui do Rio de Janeiro, lá de Volta Redonda, que está vindo aqui, para esta cidade, não é? Já estou sabendo de várias coisas deste amado povo. Mas eu não vim aqui falar dessas coisas, eu apenas gostaria de dizer que o Senhor nos une e gera em nossos corações o seu amor. Por isso que eu estou feliz, Glorinha também está. Estou me sentindo em casa, pastor. E quero dizer o seguinte: está chegando a hora. Eu, aliás, vou dizer para vocês que essa cadeirinha aqui, que eu mesmo escolhi, o pastor queria me colocar naquela ali, mas aquela é mais baixinha, eu preferi essa aqui, porque eu vou precisar sentar. Perceberam, né? Eu não ando muito bem das pernas ainda. A Covid me pegou há uns 7 meses atrás e me deixou com algumas sequelas. Uma tal de síndrome da fadiga pós-Covid, e que me afetou muito as pernas. Estou sem forças nas pernas. E aí eu fico um pouquinho em pé e preciso me assentar. O pastor Nunes já permitiu que eu sentasse, ministrasse sentado. Vocês permitem também? Amém? Sim ou não? Eu descobri que Jesus ministrava sentado também. Ele sentava as pedras e ministrava o dia inteiro, como nós vamos agora ministrar a noite inteira até às 6 da manhã. Então preparem-se, porque o lanche sai daqui a pouquinho. Querida igreja, está chegando a hora. A agenda mais importante do crente não é o casamento da filha, não é ingressar na faculdade, não é comprar casa nova, não é arrumar um emprego. Tudo isso são agendas importantes nas nossas vidas seculares. Mas a agenda mais importante de todas, a mais importante, prioridade 0 para o crente: encontrar com Jesus. Se você focar nisso, todo o resto passa a ser verdadeiramente segundo plano. Encontrar com Jesus passa a ser o primeiro. Como é seu nome? Oséias. Você já imaginou, Oséias, quando você chegar diante do Mestre? Pensa. Fecha os olhos. Pensa nisso. Pensa. Viaja. Leva a sua mente nesse encontro. Você está agora diante do Mestre. Hein? Olhe para mim agora. Já mudou o semblante. Agora eu estou arrepiado. Pode falar em línguas, pastor? Mas não vou falar não, senão ninguém vai entender. Gente, isso é fabuloso. Quando nós encontrarmos com o Senhor.
e receber dele, diga dele, o outro presente. Porque já recebemos um. Qual foi o presente que recebemos? Não. O Espírito Santo. Que presente, hein? Quem seria você tentando ser salvo sem o Espírito Santo? O que seríamos nós para tentarmos lembrar daquilo que ele nos ensinou sem o Espírito Santo? Que presente é o Consolador. Diga assim: o Consolador está sobre mim, sobre nós. Amém? Amém nada. Não. Peguei vocês. Quem falou? O Consolador já entrou. Ele não está mais sobre, ele já está dentro. Isso é um dos ministérios do Espírito Santo, o ministério da habitação. Ele esteve sobre João Batista. Me faz lembrar de Mateus capítulo 12 e 13, dentro do contexto. Jesus falou assim: olha, vocês que pensam que têm, até o que tem lhes será tirado. Quem eram aqueles que pensavam que tinham? Eram os fariseus, os saduceus, aqueles que acompanhavam Jesus, mas não criam que ele é o Messias. Aí ele assim: mas os que têm, lhes será acrescentado. Olha isso. O que é que os fariseus tinham, os saduceus, os judeus da época de Jesus? O templo, o sacerdócio, as celebrações pascais, toda a religiosidade de Israel ali circunscrita em Jerusalém. Eles tinham isso tudo. Aí Jesus falou assim: isso que vocês pensam que tem, lhes será tirado. Mais adiante não ficou em Jerusalém pedra sobre, e o templo foi quem? Isaque, e os sacerdotes mortos. E a religiosidade de Israel foi nos ares. Mas para os que tinham o quê? Fé nele, dizendo que ele era o Messias. Aí Jesus falou: a esses lhes será acrescentado. E o que foi acrescentado? Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Porque antes de Pentecostes, o Espírito Santo inspirava, trabalhava com as pessoas, mas com o Pentecostes, ele habitou em nós. Essa é a diferença dos que têm e dos que não têm o Espírito Santo. E de lá para cá, fomos avivados. E hoje existe uma dificuldade de compreender isso. Hoje existe uma confusão e uma pregação equivocada acerca do avivamento. Por exemplo, nós esperamos para o Brasil um novo avivamento. Amém? Amém? Amém nada. Que história é essa de novo avivamento? Alguns pregam, alguns fazem congresso, alguns fazem cultos do avivamento. Que avivamento? Outro avivamento? Se eu achar que a igreja precisa de outro avivamento, eu não estou considerando mais o avivamento de Pentecostes.
O avivamento para a época da igreja começou em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, e se encerra no arrebatamento da igreja. Ou não? Se eu achar que vem outro avivamento aí, eu estou considerando que os efeitos do avivamento de Pentecostes têm prazo de validade e já está se esgotando e não tem mais valor. Eu quero dar um testemunho pessoal. Todo dia eu sou avivado, todo dia. Quando como esta palavra, o avivamento está aqui, por instrumentalização do Santo Espírito, que nos faz lembrar o que o Mestre nos ensinou. Essa é uma das características do Espírito Santo. Ele que nos faz lembrar o que Jesus ensinou para nós. Então essa história de avivamento, o avivamento, aí faz um culto, o rapaz fala ali meia dúzia, 20, 30, 40, 50 minutos em línguas estranhas, ninguém entende nada, mas todo mundo grita e também fala em línguas e ninguém entende nada, e ali não, foi um culto avivado. E a palavra aqui, ó, pequenininha. Isso não é avivamento, isso é fábula, é show, é carne. O avivamento está no texto, na palavra. Ele é a palavra. E Yeshua é a palavra. Lá no prólogo de João capítulo 1, João Ferreira de Almeida traduz como o verbo. Mas é mais que o verbo, porque o verbo é a ação criacionista da palavra. Ele é a palavra na Bíblia luterana, de Lutero, é o Wort no alemão, é a palavra. Esta é que nos aviva. Senhor, tu lavas os nossos pés. Como é isso? Por que tu fazes algo assim? E Pedro se levanta e diz: os meus pés tu não lavas. Pedro estava sendo rebelde ali? Não, Pedro pensando que estava politicamente correto. Esse digno, o justo, lavar os pés deste indigno, desse injusto, os meus pés tu não lavas. Aí Jesus falou assim: se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Pedro tremeu. Meu Deus. O que é que Pedro falou? Então, está aqui os pés, lava também a cabeça, os braços, o peito, lava tudo. Aí Jesus falou: não preciso senão lavar os pés. Porque na tua caminhada, na vida, tu sujas os pés. Porque vós sois, para mim, ramos ligados a mim. Porque eu sou a videira verdadeira, João 15. E o meu pai foi quem me plantou aqui, é o viticultor. Todo fruto que está em mim está gerando, todo ramo que está em mim está gerando frutos, ele limpa, poda, apara, para que deis mais frutos ainda. Agora vem a chave dessa palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem faz nos lembrar isso? O Espírito Santo, o avivamento. Então, vamos parar com essa besteira
de andar por aí querendo avivamento. O nosso avivamento já foi decretado e já foi espargido, habita em nós e tem prazo de validade até o arrebatamento da igreja. E nesse momento está tudo pronto para o desfecho escatológico. A canção da harpa, ou do cantor cristão, como queira, que foi ministrada ainda agora, usa um termo que eu não sou muito chegado a ele, mas é uma linda canção, que diz: o rei está voltando. Esse verbo está no infinitivo do gerúndio, voltando. 2 Pedro capítulo 3 questionou isso, porque lá na época de Pedro haviam os escarnecedores que diziam assim: mas nós ouvimos falar da sua volta desde que o meu pai e meu avô morreu e até agora nada. Que história é essa? Que voltando que nada, escarneciam sobre a volta de Jesus. Aí o Espírito Santo, Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: é porque o Pai, Deus, é longânimo, é misericordioso, está dando tempo a vocês para vocês entrarem. Mas chamou eles de escarnecedores. Essa palavra voltando é um gerúndio que parece que nunca vai acontecer. Voltando, voltando, e nunca volta. Eu prefiro dizer que o Senhor está às portas. Está às portas. Todo o cenário mundial já está pronto para o desfecho escatológico que envolve um governo mundial liderado pelo anticristo e logo em seguida a volta gloriosa de Yeshua HaMashiach, cujos pés tocarão no Monte das Oliveiras após ter ido lá na Jordânia, para que os judeus fugidos remanescentes possam olhar para ele e se arrependerem e se curvarem a ele, dizendo: era tu mesmo, tu eres o carpinteiro que os nossos pais crucificaram. Esses judeus remanescentes estarão lá no sul da Jordânia, em Moabe, ali na bacia de lavar de Deus. E o texto de Zacarias 12:10 diz que olharão para ele, a quem traspassaram, e chorarão amargamente, e reconhecerão: era ele que os gentios entenderam que era o Messias, e nós não. Nós o repudiamos, enquanto as nações o abraçou. Mas era ele, o carpinteiro de Nazaré. E aí finalmente irão se converter a ele. E dirão: Baruch Rabá, Beshem Adonai. Declararão: bendito é o que vem em nome do Senhor. Se na primeira vez eles preferiram Barrabás, quando o Senhor estiver lá em Moabe, antes de tocar seus pés no Monte das Oliveiras, os judeus de Israel se converterá a Yeshua, para entrarem no milênio convertidos. Maravilhoso. Tudo isso está nas Escrituras e também está nos livros que eu tenho ali fora. Depois, quem quiser tê-los, eu não vou nem falar deles agora, para eu entrar diretamente num tema mais específico. E esse tema fala do tempo que se esgotou.
É muito bom nós vemos assim aquele terreno com o esqueleto de uma construção. Esqueleto de uma construção. E as pessoas passam e dizem assim: puxa, o que vai ser aqui? Um shopping? Um supermercado? Um conjunto habitacional? É grande? Não, vai ser uma igreja evangélica. Como tem muitas por aí, gigantescas. Amém. Amém. Mas será que essas igrejas que ainda estão nas plantas, nos terrenos, e que os pastores ficam sonhando num grande templo, num suntuoso templo, será que vai dar tempo? Será que o esforço, o investimento financeiro justifica mega construções de templos suntuosos? Será que a igreja está perdendo um pouco o foco do que fazer nesses últimos dias? Eu creio que sim. Eu percebo que existe uma crise na igreja evangélica muito grande. Isso não tem a ver com salvação. É com crise mesmo, de entendimento acerca do tempo. O Senhor Jesus falou sobre isso. Eu me admiro vocês, sabem interpretar os sinais dos céus. Se amanhã vai chover, se vai fazer um belo dia de sol, mas não sabes compreender os sinais dos tempos. Será que a igreja está percebendo os sinais sociológicos, antropológicos, climáticos, mas não estão percebendo os sinais proféticos? Foi isso que o mestre disse naquela época dele. Porque ninguém estava percebendo que ele estava ali. A grande maioria só o seguia porque ele multiplicava pães e peixes, mas não queriam ter compromisso com ele. Os pescadores que ele congramou para ser o seu colégio apostólico conheciam os sinais dos mares, mas não conheciam os sinais proféticos, os sinais dos tempos. Por isso que quando pediram a ele: olha, mostra-nos sinais para que creiamos em ti. Aí ele falou: uma geração má e adúltera me pede sinais. O povo anda atrás de sinais desde aquela época. E ele respondeu: não vos mostrarei sinais, a não ser o sinal de Jonas. Deu parafuso na cabeça deles, dos conterrâneos de Jesus. O sinal de Jonas? Jonas conta as escrituras antigas, que foi jogado ao mar e o peixe o engoliu. É esse sinal que vocês ficam. E acabou. Além dos milagres que ele fez. Eles queriam mais sinais para dizer que ele era o Messias. E aí Jesus falou do sinal de Jonas, que está falando da sua própria ressurreição. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Yeshua ficou 3 dias no ventre da terra. Mas no 3º dia, Jonas foi parar vivo na praia. Assim também, diga assim também, no 3º dia, Jesus Cristo saiu da terra, do túmulo, vivo, ressurreto, porque afinal de contas, ressuscitou. É o paralelo da ressurreição. Foi esse o sinal que ele deixou. O sinal dos 3 dias. Os 3 dias são proféticos. Mas para eu falar dos 3 dias, eu preciso falar dos 7 dias,
Quero fazer uma pergunta. Cadê o pessoal do louvor? Fugiram? O que eles ficam fazendo lá dentro? Comendo? Eu quero fazer uma pergunta. Um mês de 30 dias foi uma convenção. Quem criou esta convenção do mês de 30 dias? Eu vou dar 4 opções. Israel, ou Roma, Babilônia ou Assíria? Quem falou? Roma? Claro. Claro que não. Não, foi Israel. A contagem do mês profético de Israel são 30 dias. Agora, quem criou o calendário com o mês de 28, 29, 30 e 31 dias? Foi Roma, Babilônia, Israel ou Assíria? Não. Claro que não. Foi o primeiro que você disse. Roma. É o calendário gregoriano, não é? Fevereiro tem 28 dias, no ano bissexto, 29. Tem mês que tem 30 dias e mês que tem 31 dias. É isso, igreja? É isso ou não? Vocês estão olhando para mim de um jeito que eu estou assustado. Está tudo bem aí? Muito bem. Então, Israel criou o mês de 30 dias para a contagem profética. Roma alterou o calendário juliano para o gregoriano, criou o calendário atual, que rege o calendário ocidental. Agora, outra pergunta. Quem acertar essa, olha, quem criou a convenção da semana com 7 dias? Vou dar opção. Israel, Babilônia, os fenícios, os egípcios ou Roma? A semana com 7 dias. Vamos lá. Israel. Outra pessoa? Roma. Quem falou Roma? Claro que não. Foi o próprio Deus. Aí eu escutei assim, ou não? Sim ou não? O próprio Deus criou o conceito, Wellington, da semana com 7 dias. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Já? Como é que ele falou? Eu não dei as outras opções? Ah, certo. Ok, mas é para pegar vocês mesmo. Tá certo. Tá atento. Glorinha, tem que ter cuidado ali com o irmão, que ele tá atento. Deus criou o mundo em 6 dias. E no sétimo? Como assim? Deus cansa? Olha, como se você esmiuçar a Bíblia, você começa a questionar coisas.
Portilho, Deus cansa? Hã? Por que que o texto da Torá diz que ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Para alcançar a nossa linguagem, o nosso entendimento. Então isso é uma antropomorfia. É uma forma humana de falar algo da natureza divina. Porque a rigor Deus não cansa. Não é isso, igreja? Deus não cansa. Qual o sentido dessa palavra descansar? Hein? Que tal nós aprendermos hoje? Hein? Eu fico impactado, eu fico lembrando das coisas até que venha Siló. Depois eu falo disso. Então tá. Tudo aconteceu então em quantos dias? Amada igreja? 7. Porque o 7º está também inserido. Amém? Preste atenção. Se você não ficar ligado, você se perder uma vírgula do raciocínio, perdeu tudo. Portilho toma diurético, já saiu. Não é possível. Glorinha, esse é café? Não. Se perder uma vírgula, vai perder o raciocínio. Vamos lá. Deus criou o mundo, então, em 6 dias, e o 7º está inserido, porque é uma situação que ele estabeleceu para o 7º. Se nós formos nomenclaturar, dar nomes à semana que Deus criou, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E o segundo? Por isso que é a palavra segunda. E o terceiro? E o quarto? E o quinto? E o sexto? E o 7º? Sábado. O mistério, diga, o mistério está no sábado. Muito bem. Por que que Deus não criou a semana com 8 dias? Ou com 6? Isso é coisa de Deus. Ele criou com 7. Você acha que o Senhor, o Criador, deixou o homem na terra ad eternamente? Ad eternamente? Sim ou não? Não. O seu plano, o plano divino, tem um tempo? Início, meio e fim para o homem na terra? O que você acha? Sim. Claro que sim. Ora, isso significa que a terra irá acabar. Sim. E quanto tempo Deus deu ao homem para viver na terra? 1 semana. Porque senão ele teria criado a semana com 8 dias. Com 10. Ou sem término. Mas ele criou a semana com... Como nós vamos entender essa contabilidade divina para que nós entendamos como isso diz respeito ao ser humano? Simples. Simples. Muito simples. Deixa eu... Tá aparecendo bem aqui? Tá. Gente, olha esse texto. Tá não. Só o Wellington está vendo. Será que eu mexi aqui, Wellington? Bill Gates.
Como é que eu tiro aquilo dali? Pronto. Não escurece mais não, filho? Melhorou um pouquinho. Vamos ler todos, vamos ler numa só voz esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu queria ver um varão aqui do louvor que interprete isso para mim. Mais alguém? A interpretação mais simples é o que está escrito em cima. O que está escrito em cima? Pronto. O homem, maneira de contabilizar o seu tempo, está lá nos Salmos 90. Aprendeis a contar os vossos dias, para que alcanceis corações sábios. A maneira de nós contarmos o nosso tempo. A cada ano tem bolo de aniversário. E o aniversariante fica todo bobo porque morreu mais um ano. Porque cada ano de vida nunca é mais, é sempre menos. E a gente ainda bate parabéns. Parabéns para você que está morrendo a cada ano. Mas é assim que nós contabilizamos o nosso tempo, de ano em ano, de dia em dia, a cada dia o seu mal, e o homem contabiliza isso. Mas Deus não contabiliza o nosso tempo dessa maneira. Isso aqui não tem a ver com o tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo Cronos, nada disso. Isso aqui apenas está Deus mostrou a Moisés, e também o Espírito Santo mostrou a Pedro, como Deus está contabilizando o tempo da humanidade na terra. Todavia, uma coisa, amados, e fala para quem isso? Para a igreja. Olha, igreja, para que vocês não fiquem desorientados, quanto tempo resta para vocês e quanto tempo a humanidade tem para viver nesse planeta, nesse universo, que vai sofrer uma entropia, uma hecatombe nuclear e vai desaparecer, está lá em 2 Pedro também. Olha só, uma coisa não deveis esquecer, que Deus conta o tempo de vocês, seres humanos, e do planeta Terra, de 1000 em 1000 anos. Passaram-se 1000 anos. Qual foi o primeiro ser na Terra? Ser humano. Qual foi, igreja? Diga, Moisés. Teve gente que falou. O primeiro homem na terra foi Moisés? Foi quem? Então, de Adão, depois de Adão, 1000 anos, Deus contabilizou como o quê? Um dia. Depois de Adão, passaram-se 2000 anos, Deus contabilizou como o quê? 2 dias. 3000 anos, 3 dias. 4000 anos, 4 dias. 5000 anos, 5 dias. 6000 anos, 6 dias. Agora vamos saber qual o tempo que já se passou. De Adão, diga, de Adão a Abraão, cerca de 2 anos. Então, para Deus, 2 o que, igreja? 2 dias. De Abraão até Jesus Cristo, mais 2000 anos. Para Deus,
Quantos dias? 4 dias. E de Jesus Cristo até os nossos dias, mais 2.000 anos. Para Deus, 6 dias. Significa dizer que de Adão até hoje, cerca de 6.000 anos, ou 6 milênios. Pode estudar a cronologia bíblica, eu tenho toda ela aqui. 6.000 anos. Para Deus, 6 dias. Quantos dias ele criou a semana? Hein? Quantos? 7. Então faltam quantos dias? Quantos dias? E acabou. O planeta Terra vai acabar agora. A humanidade está agora, que essa pilha está meio fraca, não está? Não vai ser extinta agora. Porque ainda faltam o quê? 1.000 anos. Adão, o primeiro dia, podemos dizer, o domingo. Abraão, o segundo dia, pode-se dizer a segunda. Cristo, o quarto dia, pode-se dizer a quarta. Depois se passou a quinta, estamos na sexta. A nossa geração está vivendo o 6º dia, na contagem profética do Pai. Se ele criou a semana apenas com 7 dias, resta apenas um dia, que são 1.000 anos. É como se nós estivéssemos vivendo na sexta-feira, depois de Adão, que é o domingo. Estão compreendendo? Falta que dia da semana? O sábado. Olha o mistério do sábado aí sendo desvendado. Falta o Shabat. Aliás, nós estamos no Shabat. O Shabat Gadol, o grande sábado. O sábado milenar, que é o 7º milênio. E depois disso, acabou. O que vai acontecer com a terra? 2 Pedro, capítulo 3, diz que os céus, repita comigo, igreja, para memorizar, os céus, todos os céus, todo o universo, o cosmo, a criação e também a terra estão entesourados, guardados como tesouros para o dia do juízo. O dia em que o pecado será julgado. Porque o pecado não contaminou só o homem. O pecado não contaminou só o planeta Terra. O pecado contaminou a criação. Romanos capítulo 8 diz que a criação geme. E no texto de 2 Pedro capítulo 3, diz que o Senhor guarda esse tempo, guarda esses potentes. Está aqui capítulo 3, versos 6. 2 Pedro 3, versos 6, diz assim: pela palavra de Deus veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aqui Pedro está se referindo ao dilúvio, que pela palavra de Deus aconteceu na terra. Versículo 7, ora, diz assim o texto, os céus, não é o céu, não é o aurônio, o astrônio, não, eles são os céus, todos os céus, as galáxias, os planetas, os luminares, as estrelas, todo o cosmo, toda a cosmogonia
que existem e também a terra, pela mesma palavra. Qual palavra? Palavra de Deus. Têm sido entesourados para o fogo. Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Vai para o céu de fogo. Tudo que foi criado está fadado à destruição pela palavra de Deus. Está aqui em 2 Pedro, capítulo 3. Têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pastor, o que isso quer dizer? Que o meu pecado contaminou toda a criação? É verdade. O teu pecado, o meu pecado não ficaram presos na atmosfera terrestre. A lei da gravidade não pode prender o teu pecado, porque o teu pecado, o meu pecado, já adentraram ao mundo espiritual, ao mundo quântico. A física quântica divina já percebeu o teu pecado na criação. O teu pecado contaminou o sol, a lua, as estrelas, a Via Láctea, o sistema solar, Andrômeda, e toda a criação está contaminada. Por isso que o texto de Pedro diz que os céus e a terra estão guardados como tesouros para o dia em que os homens forem julgados. E será tudo exterminado. Isso é tão real que cardos e abrolhos na terra começou a surgir a partir da queda do homem no Gênesis 3. Está tudo contaminado. E o texto não para aí, para ser bem claro. Aí no meio, ele joga o texto de 2 Pedro. Há todavia uma coisa, igreja, que vai chegar esse momento do extermínio dos céus e da terra. Mas eu vou dizer para vocês como eu estou contando o tempo de vocês. Eu conto o tempo de vocês de 1000 em 1000 anos, a partir de Adão. E no final dos 7 milênios, eu acabo com tudo isso aí. É isso, em outras palavras. Versículo 9. Não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, porque não querendo que nenhum se perca. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, que é o dia de Deus, diferente do dia de Cristo. Virá, entretanto, como um dia do Senhor, no qual... Você está com a sua Bíblia aí, eu acho. Aberta em 2 Pedro, capítulo 3, versos 10. No qual os céus, no hebraico é Shamaim, todos os céus. Não existe céu no singular no hebraico. São todos os céus. Passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e amor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha aí, o dia de Deus, versículo 12, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os abrasados se derreterão. Acabou. Acabou. Ah, papai, aquela montanha ali, o cerrado, os Niágaras, Foz do Iguaçu, os oceanos, os Himalaias, outras maravilhas daí. Fale uma maravilha aí.
O quê? O que do Ferreira? Pronto. Paulo Afonso. Já pensou que coisa linda? Paulo Afonso. Paulo Afonso, que coisa louca. Uma cachoeira rouca, incrustada no interior do Brasil. Um negócio assim. Conhece essa música, Paulo Afonso, a cachoeira? Tucuruí, estive lá. Peguei tucunarés lá, na bacia de Tucuruí. Coisas lindas, não é? Coisas lindas. As praias de Angra dos Reis, de Cabo Frio, Cancún. Ah, Jesus. Vai acabar com tudo isso? Sabe o que a Bíblia diz que isso tudo é? Vãs terrestres esplendores. Vãs terrestres esplendores. Vais acabar com Hortolândia, com todas aquelas flores, com a produção de floricultura de Israel, da Holanda. Tu vais acabar com os corais marinhos, com toda aquela vida. Acabou tudo no 7º milênio. É o que a Bíblia está dizendo. Vai ficar com saudade? Aí a Bíblia diz que isso tudo é vão. É vão. Porque tem coisas, diga, tem coisas que Ele está preparando, que nem olhos viram, nem mente conseguiu entender, e nem ouvido ouviram o que está vindo por aí. Mas esse mundo contaminado pelo teu pecado, pelo meu pecado, de Adão até hoje, vai chegar ao fim, no 7º milênio. Agora, no final do 7º milênio, isso significa o que, igreja? Significa que nós, é isso que eu preciso que a igreja saiba nesta noite, somos a geração, diga, a geração de transição do 6º para o 7º dia. Aqui é Adão, nós estamos aqui no 6º dia para o 7º dia. Agora eu quero fazer uma pergunta à igreja. Vamos supor que o planeta Terra, o mundo, a humanidade, pastor Edivânio, acabe hoje. Está vindo aí um grande meteoro, se chocou com a Terra, explodiu tudo. Agora, nesse momento, Wellington, nesse momento, a Terra explodiu, todos nós perecemos e tudo acabou, a humanidade acabou. Agora, nesse momento, eu pergunto à igreja: quem venceu? Quem venceu a respeito da humanidade? Quem venceu a respeito da história do homem? Se isso acontecer agora, alguém ousa falar? Ousa não, alguém fala? A igreja, né? Claro, claro que não. Pensa, se tudo acabar agora, vamos lá, louvor, tudo acabou agora, nesse momento, quem venceu? Hã? Não tem opção, tem raciocínio. Quem que venceu? Quem? Você falou que inimigo? O canela seca? O canela seca? Quem é o inimigo? O diabo. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Só Satanás vence, se tudo acabar como está. Ora, se tudo acabar como está, quem é o grande vencedor da história do homem?
Satanás, porque ele inflamou o homem para alcançar a Deus, o invejoso, o rebelde, que se levanta contra o próprio Criador. E já que ele não consegue atingir o Criador, nem o Verbo do Pai, a palavra, Jesus Cristo, ele quer atingir a quem? Ao homem. Por isso que o Apocalipse diz que ele nos acusa de dia e de noite. Por isso que o mundo não pode acabar agora, não pode ter esse final, antes que o quê? Pensa, igreja. Diga-se, antes que Yeshua, o Mashiach, toque os pés aqui de novo. Erradique toda obra satânica. Prenda Satanás. Lance o falso profeta e o anticristo no lago. Julgue as nações. Separe bodes de ovelhas. E adentre em Jerusalém. Diga, adentre em Jerusalém. Para de lá reinar sobre as nações, na terra, fala, igreja, sétimo dia. Esse é o Shabat Gadol. A coisa não pode encerrar se o Senhor não vier reinar. Ah, Jesus vem e ele vai me levar para o céu. A igreja está pensando só nisso. Raciocínio curto. A igreja esquece que vai haver um milênio. A igreja esquece que o final não é agora, que há um propósito para a volta de Jesus. E o propósito da volta de Jesus é o Pai Nosso, é cumprir o Pai Nosso, que é uma oração escatológica. Quem nos ensinou o Pai Nosso? Quem foi, igreja? O que ele disse? Pai Nosso que estás nas alturas. Esses céus é porque o judeu não podia dizer o nome do próprio Deus. Eu vou surpreender vocês quando eu disser que Deus não está no céu. Deus não pode estar no céu e nem nos céus, porque os céus foram criados por Ele. Como é que o Criador vai estar circunscrito na dominação da sua própria criação? Um dos meus livros de cabeceira, quando eu era na quinta série primária, era o Celso Cunha e o Ari Quintela. Celso Cunha para interpretar o texto e o Ari Quintela para aprender matemática. E a palmatória ali atrás da mesa para cascar na minha mão. Tinha que saber a matemática. E eu aprendi naquela época a teoria dos conjuntos. Contém, está contido. Quem contém quem? Os céus ou Deus? Será que os céus contém Deus? Então Deus é menor que os céus. E a sua glória está sujeita às leis físicas da criação. Ora, como é que é isso? Se Ele mesmo foi quem criou as leis, as torais, que sustenta a criação, será que é Deus que está nos céus, dentro dos céus, ou serão os céus, será que os céus é que estão em Deus? Os céus estão em Deus. Deus é aquele que emana. Deus é aquele que faz gerar. Ele não pode estar circunscrito dentro das suas próprias leis físicas. Ele domina, Ele é o criador das leis da gravidade e de todas as demais leis físicas. Então, Ele ensina,
Pai nosso que estás nas alturas espirituais, santificado seja o teu nome. É claro que o nome do Pai é santificado nas alturas. Os anjos cantam ininterruptamente acerca de Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. O nome do Papai é santificado nas suas regiões celestiais. Mas e na terra? Será que o homem santifica o nome de Deus na terra? Quantos aqui santificam o nome de Deus para valer? Olha, ninguém levanta a mão. Sabe o que o texto de Jó 15:15 fala? Jó 15:15. Nem nos seus santos ele confia. Eu quero saber se tem alguém aqui a quem Deus pode confiar plenamente. Levante a mão. Olha aí. Plenamente. E diz ainda mais no texto de Jó 15:15. E nem os céus são puros aos seus olhos. Está aí, confirma aí na tua Bíblia, Jó 15:15. Nem os céus são puros aos seus olhos. Aí Jesus vem e diz assim: Pai nosso, que estás nas alturas, onde o teu nome é santificado. Santificado seja o teu nome. Onde? Entre os homens. Em que lugar? Na terra. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda é futuro. Isso ainda é escatológico. Venha a nós o vosso reino. Ora! Raciocina, meus queridos irmãos. Se o Senhor, quando estava na terra, pediu o reino para vir à terra, é porque ele estava dizendo que o reino ainda não veio. O reino de Deus é real. Ele reina porque ele governa as partículas, o mundo pré-existente, os universos, o micro e o macro, a física. Ele governa sobre tudo. Mas da terra ainda não aconteceu. Pai nosso que estás nos céus, nas alturas, venha a nós o vosso reino. Isso aí que está na terra é reino de Deus. Em igreja, o que você acha? É ou não? Seja feita a tua vontade, ó Pai. Você acha que a vontade de Deus está sendo feita na terra? Com toda essa iniquidade que nós vivemos, de Adão até hoje? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita nas tuas regiões, seja feita também entre os homens, na terra. Isso vai acontecer quando, igreja? Repete, igreja. Isso vai acontecer quando, igreja? A oração do Pai Nosso é para se concretizar em que momento, igreja? No 7º milênio. E quem estará reinando nesse tempo? Biden, Macron, Putin, nem mesmo Jair. Quem será o rei? Yeshua HaMashiach. Ele fará tudo novo. Ele irá restaurar todas as coisas. Ele fará daquilo que não é para ser. Até a terra, amados irmãos. Eu acho que eu já tenho que devolver a palavra, né? Hã? Ao quadrado? Temos mais 15 ao quadrado. 15 vezes 15? Vamos lá. Vocês estão percebendo? Olha, amada igreja, isso fala
a resposta, até levantar. Eu quero ser enfático a respeito disso. Ah, Jesus, cura minhas pernas, papai. Eu ainda quero voltar a jogar bola. Dar piruleta. Sapatear, pensar no poder, papai. Por enquanto está difícil. Ele virá para restaurar todas as coisas. Atos capítulo 3 diz que os céus o guarda, até o tempo do refrigério e da restauração de todas as coisas. Queridos, nós estragamos tudo com o pecado. Hoje a terra está em frangalhos. Do ponto de vista ecossistêmico, a terra não tem volta. O grande cientista James Lovelock, que desenvolveu a hipótese Gaia, disse que para a Terra ter o clima ideal para a vida do ser humano, a emissão de hidrocarboneto na atmosfera tem que cessar imediatamente. E daqui a 200 anos, talvez tenhamos o clima ideal para a vida do homem na Terra. Já era. Isso é uma utopia. Isso é uma equação utópica. Não chegaremos lá. Por mais que as nações queiram e estão produzindo carro a eletricidade, energia eólica, energia solar, muitos ainda têm as suas economias baseadas na matriz energética do petróleo, do gás, do hidrocarboneto. Nós aquecemos o planeta e desenterramos o hidrocarboneto e o queimamos na flor do planeta. Gases terríveis são emitidos na atmosfera ao ponto de danificar camadas de gases nobres que impede a insolação no corpo humano e o câncer de pele. Um deles é o ozônio. Os mares, os oceanos estão poluídos. 1/5 dos corais e 1/5 dos plânctons do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico estão já deteriorando. Os corais são os berços dos peixes, dos crustáceos. Está paulatinamente se decompondo. O Kilimanjaro e as calotas já perdem o gelo que refrigera o planeta absurdamente ano após ano. A poluição do óleo combustível derramado nos oceanos hoje já danifica extremamente. Agora pare e pense. As duas próximas guerras que virão, a guerra de Gog e Magog e a guerra do Armagedon, trarão total destruição ao planeta Terra. Os mares, os oceanos, os rios, os mangues, as matas ciliares, a atmosfera, tudo isso será atingido com um grande nível e um grande índice de poluição. Bombas atômicas serão desfaixadas. Pode ter certeza, isso tudo já está pronto. Bombas de nêutrons, bombas bacteriológicas irão contaminar irreversivelmente o planeta Terra. E não será a ONU, o Vaticano, o Papa ou a Igreja que dará solução a isso, nem a ciência. Yeshua HaMashiach, com a sua nanotecnologia divina, quando pôr os pés
em Jerusalém. Haverá um grande terremoto que vai fazer com que Jerusalém se eleve ainda mais dos 890 metros atual. E embaixo de Jerusalém vai ser um vale, de Geba, em Efraim, até Rimon, em Beceba. Os outeiros serão aplanados, e Jerusalém será alteada, porque de lá estará o rei. E o profeta Isaías, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, diz que do limiar do templo, no 7º dia, do 4º templo que será construído pelo próprio Yeshua em Jerusalém, fluirá um rio de águas vivas, com a presença de Yeshua ali em Jerusalém. E diz que esse rio vai fluir em correnteza do limiar do templo de cima, e vai fluir por gravidade até o Mar Morto. E o Mar Morto, que hoje é uma fossa tectônica de 400 metros de profundidade, de grande concentração química, seres vivos não vivem no Mar Morto. Os peixinhos que caem do Jordão no Mar Morto morrem instantaneamente. Se você beber meio litro de água do Mar Morto, você morre, porque os teus rins não suportam. A palavra de Deus disse em Zacarias e em Ezequiel que o Mar Morto viverá, e haverá muitos peixes e pescadores. A outra metade das águas, por gravidade, correrão para o mar do ocidente. Qual é o mar que está ao ocidente de Jerusalém? É o mar Mediterrâneo, que deverá estar em frangalhos, poluídos. E ali aquelas águas irão limpando. E a Bíblia diz que por onde as passarem, levadas pelas correntes, tudo será purificado. É como a nanotecnologia de Jesus fosse engolindo o veneno da terra. Essas águas sairão ali pelo Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica, vai limpar o Atlântico. E também vai encontrar lá com o Pacífico, pelo Canadá, pelo Canal ou pelo Índico. Entrará nas matas ciliares para reconstruir os mangues e os berçários dos peixes. Por onde essas águas passarem, haverá renovo no planeta Terra. Para quê? Para que o Senhor seja rei na terra durante o 7º dia, durante o milênio. Até a atmosfera será recomposta junto com seus gases nobres, porque essas águas irão evaporar, vão alcançar as camadas da atmosfera e irá recompor. Ou não! Vai pastar junto com o cordeirinho, deixará de ser carnívoro, passará a ruminar a palha. A vaca poderá estar junto da ursa, não haverá confronto. E a criancinha de colo ou de peito poderá meter sua mão na toca do basilasco e da áspide, e essas serpentes não lhes farão mal. E da Sião e de Jerusalém, diz Isaías capítulo 2, vai descer a Torá, vai descer a Torá, vai descer a Torá. A lei de Deus será de pleno conhecimento dos homens, e os homens terão as suas armas de guerras, seus navios torpedeiros, seus submarinos, seus tanques de guerra, seus caças,
em relhas e podadeiras, em arado, e diz que as nações não aprenderão mais a arte da guerra. E o cetro, diga o cetro, o poder de suas mãos não se arredará de Judá. Sabe o que quer dizer isso? Até que venha Siló, a quem pertence o cetro. Quem é Siló? Yeshua HaMashiach. Gênesis 49, 10. Ele será o sucessor de Davi, que esteve em Judá com o cetro. E agora o cetro divino também estará em Judá, em Jerusalém, debaixo do comando de Yeshua HaMashiach. Quando vier, diga quando vier, para reinar no 7º dia milenar, o milênio de paz, de Siló, do pacificador, do príncipe da paz. E o governo estará sobre seus ombros. E aí teremos o reino de Deus na terra por 1000 anos. E depois virá o fim. O restante dessa profecia fica para amanhã, porque os 15 minutos que recebi extras já se concluíram. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.